voltei para falar que a maioria de nós não sabemos orar. Nós precisamos aprender a orar de forma correta para que as nossas bênçãos elas sejam alcançadas e liberadas. O problema é que nós oramos pedindo e nós oramos sempre pela nossa provisão. Oramos pelas nossas dores, mas não oramos pelas nossas vitórias. Oramos para os nossos anseios, as nossas necessidades, mas não oramos para agradecer aquilo que Deus tem nos abençoado. Nós precisamos aprender a orar e orar pela nossa promessa. Não orar pelas dores, mas orar pela cura. A palavra de Deus no livro de Mateus vem nos ensinando, ele não ensina que faltou o pão e que vai faltar o pão, mas ele nos ensina o pão nosso de cada dia. Ou seja, nós precisamos aprender a orar. Não orar pelos problemas, mas orar pelas promessas. Não orar pelas dores, mas orar pelas nossas curas. Não orar somente pelas nossas necessidades, mas orar e agradecer pela provisão de Deus todos os dias na nossa vida. Não orar somente pelos problemas, pelas dores, mas orar pela vitória, que é certa, é garantida, porque em todas essas coisas Ele já nos fez mais que vencedor. Orar não somente pelas lutas, pelas que enfrentamos, passamos, mas orar pela vitória e pela promessa que está na nossa vida. Então, amado, quando a gente aprender a orar, quando a gente aprender a se posicionar e orar dentro da palavra de Deus, tomar a palavra de Deus como alimento, isso vai mudar a nossa história. Porque muitas vezes, amado, a gente ora pela dor que está no nosso corpo, pela minha dor de cabeça, pela minha tal, e a gente esquece de orar pela cura, sendo que em Isaías 53, o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando nós aprendemos a orar dentro da palavra de Deus, isso vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história. O problema é que a gente não sabe orar e a gente ora pelas nossas necessidades e esquece de orar pelas nossas promessas. A gente ora pela dor que estamos sentindo, mas a gente esquece de orar pela cura que o Senhor já liberou sobre nós. Quantos de nós, amados, esquecemos de agradecer e estamos orando somente pelas nossas necessidades e não agradecemos e nem oramos pela provisão de Deus que já foi liberada sobre a nossa vida? Quantos de nós estamos vivendo a dor, orando pela dor, pela tristeza, pela amargura, decepção, frustração? Quanto que Deus está dizendo, ore pela sua vitória, agradeça porque já foi liberada. Não olhe só para a luta, mas olhe e ore para a provisão. Quando nós aprendermos a orar dentro da palavra de Deus, você vai dizer ao fraco, eu sou forte. Você vai fazer como Jesus fez em Mateus 4, quando Satanás veio sobre ele e disse, olha, se tu és mesmo filho de Deus, botando em queixa ainda, se ele era filho de Deus, se tu és mesmo filho de Deus, dá ordem a essas pedras que elas se transformarão em pães. Por que Satanás fez isso? Porque ele conhecia a palavra, ele usou o Salmo 91 para vir com Jesus. Mas o que acontece? Ele usou da fragilidade. Ele foi naquilo que era a fragilidade de Jesus naquele momento. Ele havia jejuado 40 dias e 40 noites, ou seja, ele estava com fome e sede. Satanás, ele sabe qual é a tua fragilidade, ele sabe aonde você precisa. Então, sempre ele vai fazer a gente orar de forma errada, de forma contrária, para que a gente não viva o milagre. Mas o que Jesus fala para ele? Jesus responde também o que está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós pararmos de orarmos somente pelos nossos problemas, somente pelas nossas necessidades, somente pelas nossas dores, as nossas lutas, e nós tomarmos a palavra como alimento, a nossa oração vai ser diferenciada. E aí sim, nós vamos viver a promessa, nós vamos orar pela provisão, nós vamos agradecer pela cura, nós vamos agradecer pela vitória e nós vamos aprender a orar e agradecer por tudo que Ele está fazendo. Quando a gente conhece a palavra, o Satanás diz para ti, tu é fraco, mas está escrito, diga ao fraco, eu sou forte. Ele diz que tu está doente, mas a palavra de Deus diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ei, a palavra tem poder e quando você aprender a orar dentro da palavra, você vai parar de orar somente pela provisão, pela dor, pela luta, pelo problema. Ore agradecendo antes mesmo do milagre acontecer. Tome posse da palavra, do que está escrito, para que tenha transformação na minha vida e na tua vida. Amém? Tu crê? Então, se tu crê, diga eu recebo, eu tomo posse. E está escrito que em todas essas coisas nós já somos
somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá a ninguém. Então pare de orar de forma errada. Pare de orar somente pelo teu problema. Pare de orar para que Ele venha te dar o pão. Pare de orar somente pelas tuas necessidades. Pare de orar somente pela tua dor, pela tua luta. Comece a orar agradecendo. Comece a orar agradecendo pela promessa. Comece a orar agradecendo pela provisão. Comece a orar agradecendo pela vitória. Comece a orar de forma diferenciada e o diabo vai ter que fugir de vós. E tu vai viver o teu milagre. Recebe, toma posse em nome de Jesus.